sou Suelen Alencar, autora do blog Diálogo Cult, e essa semana, no Páginas Devoradas, nós iremos falar sobre uma obra muito interessante, escrita em forma de peça, do nosso querido, ou não, Woody Allen, chamada Adultérios. Pra quem não conhece o Woody Allen, dá uma pesquisadinha aí na internet, que o cara tem muitas produções, muita coisa feita, e não dá pra fazer um vídeo falando sobre suas obras, porque é uma lista muito extensa. Mas vamos lá, vamos falar dessa obra aqui, que é muito sofisticada, não só pela linguagem, mas também pela forma como é descrita. Um assunto tão cotidiano que acontece em muitos lugares por aí, ou por aqui, chamada adultérios. Vamos lá. Então, eu sempre achei que quando eu fosse falar sobre o Woody Allen, eu teria muita dificuldade em descrever qualquer coisa que ele tenha feito na vida. Porque um cara muito... mas uma pessoa muito controversa, né? E genial, apesar de tudo. Então, eu li a obra Adultérios, que é uma obra, essa daqui, escrita para o teatro, são peças teatrais, né? E eu constatei que realmente eu tenho muita dificuldade, eu e muita gente deve ter muita dificuldade em falar sobre o que o Woody Allen escreve. Diferente da obra da semana passada, que era uma fofa, com uma linguagem muito de fácil entendimento e tudo mais, o Woody Allen escreve sofisticadamente, uma escrita muito exigente. Então eu vou começar a dizer sobre esse livro, que apesar do assunto ser muito, render muito, ele escreve de uma forma bem singular. Esse livro é a junção de 3 peças sobre adultérios. Então vou começar falando da obra, senão eu começo a falar outras coisas. Esse livro ele tem 188 páginas, né? É divididos em 3 peças. A primeira é o bloqueio criativo, Drive Side Drive, né? Que conta a história de um escritor que tá ali, né, passeando, né, em Nova York. E aí ele começa um morador de rua chamado Fred. Começa um diálogo com ele ali. É certo ponto do texto que você não tem certeza se existe um outro personagem mesmo ou se é o próprio escritor conversando com ele mesmo. E aí ele tem um caso com uma mulher e ele tá querendo se livrar daquilo ali, e aí acontece uma confusão só, faz uma brincadeira ali com o próprio leitor, que o leitor, né, se confunde ali, você não sabe se ele tá conversando mesmo com uma terceira pessoa ou se é uma coisa ele conversando com a consciência dele, né? Aquela coisa de ego e auto-ego. Aí a gente tem a segunda história, chamada Odisseia Broke, né? Que conta a história de vários casais, de 2 casais que estão ali no churrasco, né? E de repente alguém bate na porta. E essa pessoa já havia morado nessa casa, nesse apartamento onde eles estão. E aí ela quer conhecer, quer ver como é que tá. Entra lá, porque já morou naquela casa e queria ver como é que a casa tá. E aí ele descobre, ele fala onde tem um cofre, onde que a pessoa que morava ali não sabia, né? E aí dentro desse cofre é que tá o problema, né? Dentro desse cofre tem um diário escrito por uma das pessoas que estão ali naquela história. E aí vai desenrolando uma traição ali de um dos casais. E aí cada um vai revelando algumas coisas. Aí na discussão super cômica e sarcástica, né? Vai surgindo outras coisas que acontecem no enredo e... bom, é isso aí. E a última história, que é... se eu não me engano, é Central Park West, que é a história de 2 amigas que estão ali conversando e de repente uma vai acusando a outra que tá traindo, tá pegando o marido dela, né? E aí depois entra o marido, e depois entra o marido da outra, e depois entra a amante, e tem um final muito genial. Eu não imaginaria de jeito algum escrever uma coisa daquele jeito. Mas o Woody Allen é o Woody Allen, né? Controverso, mas genial. Então, diferente da obra da semana passada, eu não vou atribuir uma nota a essa obra, porque o Woody Allen escreve de formas
agrega muito conhecimento à sua leitura e é muito bom. Eu indico esse livro para todo mundo que gosta de livros, uma escrita muito mais aguçável, muito mais exigente, né? Essa semana eu estava assistindo, como essa semana a Globo comemora 50 anos, eu estava um comentário que a gente assiste muito em jornalismo chamado Além do Cidadão Kane, né? Quem conhece sabe do que eu estou querendo dizer. E aí tem uma pessoa lá que eu não lembro o nome, que fala bem assim, que o leitor, o telespectador que lê, ele consegue desfazer os nós que a mídia tenta impor pra gente. O que isso tem a ver com o Páginas Devoradas dessa semana, com esse livro e com 50 anos da Globo? Bom, isso tem a ver que quanto mais você procurar obras como essa, obras que tenham um pouquinho mais, que exijam um pouquinho mais, talvez você consiga desenvolver senso crítico para poder avaliar as coisas longe do senso comum. Então essa é a minha dica dessa semana, essa obra de Woody Allen, muito boa por sinal, gostei demais dessa obra e indico para vocês. Daqui a pouco eu já posto o livro que a gente vai ler semana que vem. Não esquece de acessar o blog, não esquece de dar um curtir no vídeo, não esquece de compartilhar no Face e de acompanhar a gente no Twitter e no Instagram. Obrigada, tchau!